Nesse vídeo eu vou fazer um resumo rápido e uma indicação do livro Blink, A Decisão num Piscar de Olhos, de Malcolm Gladwell. Esse livro é um best-seller muito famoso e fala sobre um tipo de percepção que a gente tem muito rápido e a gente toma decisões rápido baseado nessas percepções. No início do livro ele fala sobre uma história de uma estátua que foi vendida para um museu e a estátua era falsa, mas os maiores especialistas do museu não identificaram que a estátua era falsa, até que um deles, um dos especialistas, em um desses momentos de percepção rápida, ele percebeu que tinha alguma coisa errada e foi aí que eles acabaram descobrindo que a estátua era falsa. E essa história ele usa como exemplo, né, desse tipo de percepção que na primeira vista não tem um motivo aparente, mas depois acaba sendo a opção verdadeira. E como curiosidade, em relação a esse livro, eu achei interessante que quando eu fui ler esse livro, eu vi falar sobre ele, eu achei que ele falava sobre intuição, né? E na verdade é realmente sobre intuição, mas a curiosidade é que no livro, em hora nenhuma, ele fala esse termo intuição. Ele usa algumas vezes o termo instintos, confiar nos instintos, mas ele não usa a palavra intuição. Eu acho que deve ter sido proposital, talvez porque intuição tem às vezes uma conotação meio negativa para algumas pessoas, mas enfim, ele acho que quis dar uma visão mais científica da coisa mesmo. E tem uma parte que ele fala do inconsciente adaptável, que ele fala, tem um trecho do livro assim: a parte do nosso cérebro que chega rapidamente a conclusões como esta é chamada de inconsciente adaptável. O estudo desse tipo de tomada de decisões é um dos mais importantes novos campos da psicologia. Então, esse é o termo que ele fala no livro como a explicação, o nome para esse fenômeno que acontece, né, dessa percepção rápida e certa, né, da coisa. Aí outra coisa que ele fala no livro é sobre fatiar fino. E tem essa citação aqui: toda informação extra, na verdade, não é necessariamente uma vantagem. Que de fato é preciso saber muito pouco para descobrir a característica subjacente de um fenômeno complexo. Que ele fala nessa parte que às vezes você pegar uma parte menor da informação, você separar só uma fatia pequena da informação, quando a informação é muito grande, às vezes você consegue, dessa pequena fatia, você consegue ter uma noção melhor até da situação toda, do que se você for analisar a informação completa. Essa parte do livro ele fala também de um especialista, que nesse livro ele fala muito de pesquisas científicas e também de fatos, né, conhecidos que ele acha interessante, que tem a ver com esse tipo de percepção. E uma delas ele fala sobre um especialista que analisava casais e botava um casal na numa sala e filmava, mas o interessante é que em segundos do vídeo esse especialista conseguia analisar se esse casal ia continuar junto por muito tempo ou não. Ele fazia esse processo de fatiar fino, ele pegava só alguns segundos ali, analisava pelas expressões, pela forma que o casal se comunicava e chegava a essa conclusão e acertava em mais de 90% dos casos. E o livro também fala muito sobre os perigos também desse tipo de percepção, do fatiar fino também.
porque muitas vezes você acaba caindo em certos vícios, né? De quando, por exemplo, você acha que está fatiando fino, você está julgando, por exemplo, uma pessoa. E os perigos que ele fala é que às vezes você pode estar julgando não por essa percepção, né, que ele fala do Blink, mas você está julgando de uma forma de preconceito, por exemplo. Você está julgando a pessoa por ela ser diferente daquele padrão de, de beleza, por exemplo. Então, ele fala no livro assim para ficar atento a essa parte também. Outra coisa interessantíssima também do livro é que ele fala da estrutura da espontaneidade e usa como exemplo o teatro do improviso. Uma da citação aqui, a comédia de improvisação é um maravilhoso exemplo do tipo de pensamento que se trata esse livro. Ela envolve pessoas tomando decisões muito sofisticadas pelo estímulo do momento, sem a ajuda de qualquer tipo de roteiro ou trama. Então, é interessante essa questão de criar um ambiente, uma estrutura ideal para que esse tipo de percepção rápida aconteça. E ele cita o teatro de improviso como exemplo disso, porque ali como não tem um roteiro, não tem um script, né, do que se vai fazer, tudo ali tem que surgir no momento. Então, ele fala também da importância dessa estrutura, e tem essa citação também. Mas essa espontaneidade somente é possível quando antes todos se empenham em horas de prática altamente repetitivas e estruturadas. Também é esta a lição crítica do teatro de improvisação, assim como esta a chave para a compreensão do desafio do milênio. A espontaneidade não é fruto do acaso. Ou seja, no teatro de improviso, na verdade eles têm uma estrutura muito grande de regras, e a forma como é feita não é simplesmente por acaso. Então é interessante também essa questão de criar um ambiente para que isso aconteça. E por último, no final do livro, ele fala sobre essa questão de ouvir com os olhos. Ele fala sobre uma história de uma musicista, mulher, que foi fazer um teste para uma orquestra, e nessa época tinha um preconceito de que alguns instrumentos só homens poderiam tocar, que a mulher não tinha capacidade de tocar. Mas nesse teste, por outro motivo, o teste era feito às cegas, né? As pessoas que estavam avaliando não podiam ver os músicos, né? Quem estava tocando o instrumento, para avaliar melhor a pessoa sem julgar pela aparência ou porque tinha um dos candidatos era filho de uma das pessoas da orquestra, então não podia ser vista. E aí, por causa disso, essa mulher, essa musicista, ela tocou, e os avaliadores gostaram do que ela tocou, mas se ela não tivesse tocado atrás da tela, que não pudesse ver que era uma mulher, provavelmente eles não aceitariam, porque eles julgariam que ela não era capaz de tocar como homem. Então, o fato deles não saberem que era uma mulher fez com que eles pudessem avaliar apenas pelo som do que essa moça estava tocando. Então, ele fala que houve uma revolução a partir daí, porque começou a ser aceito que a mulher também poderia tocar todos esses instrumentos assim como o homem, ou até melhor. E é mais ou menos isso. Ele fala também muito nessa questão desse perigo também, dessa tipo de percepção, de a gente não cair nesses padrões, né, de preconceito, ao invés de tomar uma decisão rápida, ao invés de tomar uma decisão
através desse tipo de percepção do inconsciente adaptável, que chega a uma conclusão mais acertada, para não cair também nesse perigo de julgar com preconceito. Então é isso. Até o próximo vídeo.